Nós temos alguns crimes que, por causa de grandes guerras que nós tivemos, e acaba que as guerras elas não acontecem único e exclusivamente dentro de um território nacional. Nós temos as grandes guerras mundiais, por exemplo, que são entre países. Como é que é esse negócio? A lei desse país vale lá também, a de lá vale aqui também. Como é que ficam esses crimes de guerra contra a humanidade, genocídio, que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e assim por diante? Criou-se, então, um Tribunal Penal Internacional, que é como se fosse um tribunal que atende a várias jurisdições. São vários países que são signatários de um tribunal internacional para apenas alguns crimes. Crimes de guerra, genocídio, como muito bem colocado. E entenderam que tem que ter um tribunal supranacional, vamos dizer assim, para regular e para julgar possíveis crimes que aconteçam entre jurisdições diversas. Para você fazer parte do Tribunal Penal Internacional e estar sob a sua jurisdição, tem que assinar um tratado internacional. E em assinando um tribunal internacional, obviamente, você, aqui no Brasil, tem que ter um chefe do executivo dessa forma, deu ok, que isso seja chancelado pelo nosso Congresso Nacional através de decreto legislativo. Passa por 2 poderes. Ao ser signatário desse país, ele se submete a esse tipo de julgamento. E o que aconteceu foi que o Vladimir Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, tem um mandato de prisão em aberto, por mais que seja quase que impossível dele ser pego, porque nós conhecemos muito bem o aparato da Rússia e o modus operandi dele. O Brasil é signatário. Obviamente, por ser signatário, é como se fosse uma lei. Ele tem que seguir o que lá está previsto. E quando nós tivemos um repórter indagando ele se ele receberia Vladimir Putin no país, aqui no Brasil, ele falou que receberia e que aqui ele não seria preso, porque isso fere a soberania brasileira. Peraí, o país é signatário de um tratado que culminou no Tribunal Penal Internacional. E ao ser signatário, o Brasil tinha que seguir as diretrizes e os mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, porque diz respeito a crimes de guerra que foram cometidos entre a guerra da Rússia e da Ucrânia. E nós temos vítimas que são da Ucrânia signatárias desse tratado. Logo, nós temos um mandado de prisão emitido em desfavor daquele que cometeu um crime de genocídio e um crime de guerra. E a Rússia, ao ter um mandado de prisão emitido em desfavor do seu chefe lá do executivo, né, o país, Brasil, como signatário, tinha que fazer o quê? Cumprir. E não são eles que falam tanto de democracia, de seguir a Constituição, de seguir as leis, de seguir o que foi pactuado? Lula, mais uma vez, contraria a sua fala com o que ele faz e diz que aqui no Brasil ele não seria preso porque seria um desrespeito de alguma forma, ao tratado internacional e à soberania internacional. Ou seja, errou mais uma vez, o Brasil é signatário, se ele entrasse aqui tinha que cumprir o mandato de prisão aqui. Cogita-se aí de retirar o Brasil. Isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Bom, aí é a questão. Tem que ter formalidade para retirar o Brasil. E do mesmo jeito que entrou. Para sair também tem que cumprir certas formalidades. Mas é um governo que preza tanto pela imagem internacional. Já percebeu? Esses 24 milhões de reais gastos aí em viagens, né, para fora do país, não é justamente para isso? O Brasil não se recusa a fazer tratados multilaterais. Sair desse tratado significa, na visão, né, do mundo lá fora, um enfraquecimento do nosso discurso aqui dentro. E esses flertes aí de Lula com o que o Putin faz lá, isso como é que fica a gente na visão da comunidade internacional? Tem que cumprir requisitos para sair. Nós temos aqui a assinatura do tratado, nós temos a chancela dele por um decreto legislativo no Congresso Nacional. Então, assim, não é fácil sair, a não ser que seria o pior, né? Que é a expulsão do país de lá, que aí seria muito ruim para nós. Péssimo. Se ele vir aqui, já que vários outros países fazem parte desse tratado, o que pode acontecer com o Brasil em relação à diplomacia com outros países? Péssimo. Aí, peraí, a gente assina um tratado internacional e não cumpre. Ele pode ser expulso? Né? Pode, claro, até mesmo porque o que está aventado lá e o que foi assinado lá foi desrespeitado.
Aí ele vai invocar a soberania nacional contra um tratado que ele chegou a fazer. Olha o tanto que isso fica ruim. Que pode ensejar a expulsão do país, por exemplo, do Brasil, de deixar de ser um signatário por justa causa. Aí vem um outro problema, que aí é a minha preocupação real. E os embargos econômicos, por exemplo, que podem acontecer com todos aqueles signatários, porque o Brasil desrespeitou o que está previsto no Tribunal Penal Internacional. Pode ter embargo econômico, como é que funciona isso? Nós vamos ser uma Venezuela, vamos ser uma Cuba? Será que a gente não depende, né, do mercado internacional em relação a isso? Porque nós temos vários embargos econômicos em relação, por exemplo, à Rússia. Nós vamos entrar numa bola dividida dessa? Quem é Brasil hoje para poder se dar o luxo de falar, não, nós temos um autoabastecimento? Não, mesmo caminho da Venezuela aí, essa petulância aí de achar que consegue se manter. Então, o meu problema real é a expulsão. Beleza, expulsa-se. Mas e o que vai acontecer com aqueles países signatários que se viram desrespeitados por um Brasil que assinou e não cumpriu? Eu entendo que embargos econômicos, além de outras questões diplomáticas, pode quebrar nosso país. Quando trata-se da esquerda, tem sempre algo além, porque essa insistência tão grande de receber Putin aqui e essa proximidade, o que tem além disso? Mas te assusta? Por que vale a pena, sabe? Me assusta sabendo de onde vem. É igual, por exemplo, quando a gente já recebeu aqui o Maduro. Olha que loucura. Nós recebemos um ditador sanguinário, sim, que mata opositores, que burla eleições, que nem sequer existe eleição naquele país, mata oponentes e tá tudo certo. Ele foi recebido aqui com pompas de chefe de Estado. Nós colocamos pessoas lá das nossas Forças Armadas para bater continência. Por quê? Porque ele foi recebido como chefe de Estado. Democracia na Venezuela, falar que nós vamos ainda nos curvar e pedir desculpa pela grande injustiça que cometemos a um ditador sanguinário que não sabe o que é democracia. Então, assim, eu não me assusto. O que pode ter por trás esse flerte aí com ditaduras é o que o Lula mais faz. Então, assim, não me assusta e nada assusta. E se ele puder colocar o Brasil em risco economicamente, com embargos, etc., e sair de tratados de maneira mais vexatória, ele vai fazer. Porque ele compra a briga do Maduro, Daniel Ortega e assim por diante. Esse é o nosso país e esse é o nosso chefe de Estado.